E hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns sintomas que algumas crianças podem começar a sentir e levantar algumas possibilidades do que pode ser. Né? Se o seu filho está com diarreia ou constipação, que é prisão de ventre, a barriguinha dura, distendida, com aquele excesso de produção de gases, né, que gera desconforto, irritabilidade, o que isso pode querer dizer? Será que o meu filho está passando só por um período de cólicas normais aí do bebê, que geralmente vai até os 3 meses, ainda é imaturidade do intestino? Quando eu vou saber que isso é normal da criança ou quando isso está além do normal? Então, vou começar a falar aqui um pouquinho, né, sobre essa dor abdominal, sobre essa barriga distendida, com excesso de produção de gases, que gera irritabilidade, gera desconforto, gera cólica, gera dor. A gente sabe que até os 3 meses as crianças ainda estão terminando o seu amadurecimento, né? O que a gente chama muito de esterogestação. A criança fica 9 meses, né? Aproximadamente 9 meses dentro do útero da mãe e até completar 12 meses ela completaria a sua formação, o seu amadurecimento, o seu crescimento fora, né? Esses 3 meses a mais fora da barriga da mãe. Por que isso acontece, gente? Porque o feto humano, né? O filhote humano, o filho humano, ele precisaria, na verdade, de 12 meses dentro do útero da mãe, mas só que por conta de uma questão física mesmo, né? De tamanho, peso, as mulheres não conseguiriam gestar as crianças durante mais 3 meses, né? Imagina, eu com 9 meses, eu estava no meu limite, ter que suportar ali mais 3 meses naquele tamanho de barriga, sem respirar, com azia, aquele desconforto tremendo, era realmente demais. E a gente percebe, por exemplo, né, a diferença entre o filhote do ser humano e o filhote dos outros mamíferos, né, dos outros animais. A maioria dos outros animais, com pouquíssimo tempo, o filhote já está bem desenvolvido, ele já começa a se comunicar, ele já começa a caminhar ou a voar, enfim. Ele se desenvolve muito mais rápido, né, do que uma criança. Uma criança ela ainda fica extremamente dependente da mãe ou dos pais por muitos e muitos anos, inclusive, né? Alguns até 18 anos aí. Brincadeiras à parte, gente, mas é verdade, né? O filhote do ser humano, ele realmente não nasce pronto para sobreviver, para conseguir crescer, né? Em pouco tempo já estar liberto aí de tudo que a mãe proporciona para ele, alimentação, carinho, cuidado, calor, abrigo, proteção. O filhote do ser humano não é assim. E aí com isso, com toda essa maturidade que os nossos filhos nascem, todos os sistemas e os órgãos também ainda estão em desenvolvimento. Né? E o trato gastrointestinal, que vai da boca até o ânus, ele também não nasce completamente desenvolvido, completamente maduro. E é normal, né? E a criança pode realmente não ter nada a mais, ele apresentar esse leve desconforto, essa cólica, né? A dor na medida que o alimento chega, o leite materno ou a fórmula chega ali no organismo dele, naqueles primeiros 3, no máximo ali até 4 meses, gerando aquela dor, aquele desconforto. Às vezes pode ter um pouquinho de distensão abdominal, mas desde que isso, gente, fique dentro de uma normalidade. O que a gente espera ali de uma criança até 3 meses com esse desconforto de choro, cólica, consistência das fezes? Vou falar sobre tudo isso, né? Sobre diarreia, sobre constipação e sobre as cólicas até 3 meses, o que a gente consideraria normal. Então, uma cólica normal, a criança choraria, teria desconforto, né? Em torno aí, vamos somar no dia, umas 2, 3 horas no máximo de choro, desconforto. Com algumas posições você consegue acalentar um pouco mais a criança, banhos mornos, né? Compressas morninhas na barriga, porque vai dilatar também os vasos ali, a circulação, tende a diminuir um pouco a dor. Então, isso estaria dentro do normal. Fezes, né? O que estaria dentro do normal aí para um bebê muito novinho, que está em aleitamento materno exclusivo, aí a gente já pode estender até os 6 meses, né? Em aleitamento materno exclusivo ou em uso de fórmula.
em aleitamento materno exclusivo, é normal, por incrível que pareça, por mais que pareça fora do normal, é fora do normal para um adulto, mas não é fora do normal para um bebê que está em aleitamento materno exclusivo. A criança pode evacuar até todas as vezes que mama, né? O que a gente chama de reflexo gastrocólico. A criança começa a fazer esse movimento de sucção ali no seio materno, já ativa todo o peristaltismo, que é um movimento ali de todo o cano, né, onde vai passando o alimento da boca até o ânus, ativa e a criança mama e às vezes já evacua no mesmo momento. É quase como se fosse um patinho mesmo, né? A gente brinca assim. Então já pode mamar e evacuar. As fezes geralmente são líquidas, tem uma boa absorção ali da fralda, mais amareladas e geralmente tem uns gruminhos, como se fosse um leite talhadinho que sai ali junto com essas fezes. Isso seria normal. Então a criança pode evacuar ali até 7, 8 vezes ao dia, sem outros sintomas correlacionados, fezes mais amarelinhas, líquidas, com os gruminhos, está tudo bem. Do outro lado da ponta, os estudos mostram também que para as crianças que estão em aleitamento materno exclusivo, seria normal não evacuar também até 7 dias. Alguns estudos até chegam a falar 10 dias, desde que a criança não sinta extremo desconforto nesse período e quando ela evacue fazendo uma força normal, não fica extremamente irritada, não sente dor. As fezes também saem em consistência normal ali para a criança que está em aleitamento materno, como eu falei anteriormente, líquidas, com os gruminhos de leite talhado, numa coloração ali mais próximo do amarelado. As fezes da criança, gente, podem oscilar um pouquinho a questão da coloração, ora pode estar mais amarela, ora pode estar mais marronzinha, pode caminhar um pouco, às vezes, ali para o esverdeado. A questão maior assim que a gente deve ficar atento às fezes dos nossos filhos é quando as fezes estão esbranquiçadas. Aí sim, fotografar, entrar em contato com o pediatra, mostrar aquelas fezes, para que ele faça uma análise. Se as fezes estiverem muito esbranquiçadas, com a coloração muito branca, aí pode realmente significar algum problema ali maior, alguma relação ali com o fígado da criança, o médico vai fazer a análise, pode solicitar alguns exames para identificar. Mas, dentro dessas pequenas mudanças de cor, do amarelo, marrom e esverdeado, isso pode acontecer. O cheiro das fezes da criança, gente, que tem aleitamento materno é uma maravilha. A gente vai entender melhor isso depois que a criança começa a comer, que a introdução alimentar começa a acontecer, que a consistência e o cheiro das fezes começa a mudar bastante. Mas é um cocôzinho que tem um cheirinho muito suave, o cocô do leite materno, ou quando a criança também está só na fórmula, é um cocô que tem um cheiro muito suave. Se o cheiro do cocô do seu filho, ele já beira a cocôzinhos assim, com cheiro muito forte, quase um cheiro podre, o que aconteceu com o meu filho, aí também a gente já começa a levantar aí um sinal vermelho que pode estar acontecendo alguma coisa diferente na criança. Então, até evacuar em todas as vezes que mama e ficar sem evacuar até 7, às vezes até 10 dias, desde que a criança esteja bem clinicamente, na hora da evacuação também o cocô saia bonito, As minhas alunas morrem de rir de mim, elas me mandam foto direto, Juliana, olha esse cocô. Falei, gente, que cocôzinho lindo, tá tudo bem, tá tudo lindo. Ela, é só você mesmo para achar cocô lindo. Tem cocô que é lindo, tem cocô que já nos acende ali alguma pulga atrás da orelha, ou alguns até já acendem um sinal vermelho mesmo. Então, tá líquido, tá amarelinho, com gruminhos, oscilando às vezes um pouquinho de cor, o cheiro tá normal, é aquele leite talhadinho, tá tudo bem, tá? Com a criança, as fezes com a fórmula, a criança, ela tende a evacuar um pouco menos e as fezes tendem a ser um pouquinho mais consistentes do que as fezes com o aleitamento materno. Porque o leite materno, a gente sabe, gente, é totalmente biocompatível. A criança absorve muito bem aquele leite, As proteínas que estão ali são totalmente bem digeridas pela criança. E as proteínas da fórmula já podem não ser tão bem digeridas assim pela criança. A grande maioria das fórmulas infantis tem uma base de leite de vaca. Então, as proteínas são diferentes, o peso molecular é um pouco diferente, A fórmula infantil, que é aquele pó,
né? Não é o leite em pó, é uma fórmula infantil. Ela é toda mexida pela indústria para ficar o mais próximo possível ao leite materno, né? Mas ainda tem algumas diferenças, não tem aquela parte viva do leite materno, né? Que promove todo o amadurecimento ali do trato gastrointestinal, da parte imunológica, desenvolvimento neurológico, motor, enfim. Mas em termos nutricionais, fica o mais próximo possível do leite materno, mas não chega a ser um leite materno. Então essas fezes também mudam um pouquinho mais. O mais normal, vamos dizer assim, da criança que está em uso de fórmula seria evacuar aí pelo menos uma vez ao dia, e as fezes um pouquinho mais pastosas, não tão líquidas, isso seria o normal. E a criança poderia até ficar ali uns 2 a 3 dias sem evacuar, desde que ela não sinta um extremo desconforto e na hora da evacuação essas fezes saiam com tranquilidade, a criança não sofra para evacuar e a consistência esteja normal também.